Proteção de dados é o tema de hoje. Eu me chamo André, sou encarregado de LGPD da Secretaria de Desenvolvimento Social, da SEDES, e eu queria perguntar se vocês lembram como funcionavam aqueles quiz que tinham no Facebook, que faziam várias perguntas a respeito da nossa vida. Lembro de um deles especificamente que falava sobre testes de personalidade. A gente aceitava compartilhar os nossos dados pessoais, que é o nosso tema de hoje, e em contrapartida a gente recebia ali o resultado de um teste psicológico. Um deles, por exemplo, era assim: quem você é na Liga da Justiça? Ah, eu sou o Super-Homem, eu sou o Homem-Aranha, e por aí vai. E a gente vai começar esse assunto de proteção de dados questionando o que está por trás de certas coletas de informações, principalmente na internet. Houve um caso, em 2018, que se chama Cambridge Analytica, que ele desenvolveu um quiz chamado This is Your Digital Life, essa é a sua vida digital. E por meio desse quiz eram feitas várias perguntas, em que a pessoa que ia perguntando ia descobrindo a sua personalidade. Tinham 5 critérios que eram avaliados nessa pesquisa. O primeiro deles era o criticismo, tinha também o critério de abertura, a sua abertura social, se era pouca ou baixa, a sua questão de consciência, extroversão, que podia ser muito ou pouco extrovertido, e amabilidade. Por meio dessas perguntas e desse resultado, era criado um perfil de personalidade. E aí você já obteve o que aquele quiz prometeu te dar. Você deu seus dados, em troca você recebeu um resultado. Mas não para por aí. Depois, uma empresa chamada Cambridge procurou o professor responsável por esse teste, que se chamava Alexander, e comprou dele essa base de dados que ele tinha com muitos dados pessoais. De posse dessas informações, essa empresa Cambridge, que era Cambridge Analytica, ela era responsável por fazer campanhas políticas. Ela começou a usar essas informações para direcionar suas campanhas políticas, né, por meio de um recurso, de uma técnica que se chama microsegmentação. O que é mais fácil, eu te pergunto? O que é mais efetivo? Né? Uma campanha, uma propaganda feita em escala nacional com conteúdo genérico, ou várias propagandas segmentadas por região geográfica em determinado estado, e dentro desse determinado estado, a campanha é direcionada para um público específico de pessoas que têm um determinado perfil de personalidade. Com certeza, essa microsegmentação ela faz com que seja muito mais efetivo. Estima-se que esse estudo de Alexander, por meio do quiz This is Your Digital Life, conseguiu obter informações de 50 milhões de perfis no Facebook. E eles foram usados mais especificamente nas eleições americanas presidenciais de 2016 e no Brexit de 2016, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia. O interessante é que o direcionamento dessas campanhas foi efetivo. Elas conseguiram alcançar os resultados que procuravam, né? Além disso, também, além da microsegmentação, que é essa segmentação do público para direcionar a propaganda, também foi usada a técnica da psicometria, que a gente já falou dela, só não tinha dado o nome. Mas basicamente você traçar perfis de personalidade e usar isso para direcionar é a psicometria. Basicamente medir ali a questão da personalidade, né? Vou dar 2 exemplos para vocês, só para ficar um pouco mais claro, né? E a gente vai se enxergar muito. Você, né, vai se enxergar muito nesse exemplo, porque com certeza você, assim como eu, já preencheu alguns desses testes, né? Então tinha lá o nível de neuroticismo. Pessoas que eram mais ansiosas e preocupadas nessa categoria, elas eram pessoas que tinham mais medo e insegurança. Então campanhas políticas voltadas para violência, imigração descontrolada e terrorismo eram direcionadas para esse público. Porque uma campanha de violência urbana gera um gatilho numa pessoa que tem medo. Então, era mais efetivo. Um outro exemplo é que na categoria do teste de personalidade de extroversão, as pessoas que tinham alta extroversão eram consideradas otimistas e mais encorajadoras. Então, algumas campanhas que falavam sobre a possibilidade de você participar de políticas públicas, sobre serem mais democráticas, eram mais direcionadas para essas pessoas que tinham uma alta extroversão e tinham uma tendência a se engajar mais em questões políticas, né? Mas tudo chega ao fim. Em 2018, esse escândalo de proteção de dados, de violação, foi noticiado por jornais de grande escala.
The Guardian, New York Times, e teve apoio, inclusive, de ex-funcionário da empresa Cambridge Analytica, que chamava Christoph. O Facebook foi acusado de graves falhas de proteção de dados, teve que pagar 5 bilhões de multa, e Mark Zuckerberg chegou a testemunhar no Congresso americano. Uma outra consequência foi que a Cambridge Analytica, essa empresa que fez as campanhas eleitorais, fez grandes consequências na legislação. E aqui a gente termina esse primeiro módulo, termina esse primeiro assunto, falando basicamente sobre esse estudo de caso que vai dar base para a gente trabalhar agora, mais especificamente nas legislações. Então, no próximo módulo a gente vai estar trazendo alguns detalhes desse estudo de caso e apontando algumas questões da legislação.